Bom dia para vocês. Vamos começar daqui a pouquinho, mais um bate-papo Novo Tempo, e hoje tá muito especial, porque nós estamos numa semana aqui na Rádio Novo Tempo, semana chamada Quebrando o Silêncio. Vários profissionais falaram aqui durante essa semana e hoje nós vamos falar sobre pais que são tóxicos. Então, essa semana a Natiele teve aqui, psicóloga infantil, que eu gosto muito do trabalho dela. Natiele teve aqui e falou sobre crianças que são abusadas. E hoje eu vou falar sobre os adultos que foram abusados quando crianças. Como que esses adultos podem curar esses traumas agora, nessa fase da vida. Então, daqui a pouquinho a gente vai começar. Nós estamos com um projeto Quebrando o Silêncio aqui na rádio, Natasha. Maristela já entrou. Nós vamos conversar sobre adultos que foram abusados na infância. Do nosso projeto Quebrando o Silêncio, aqui é a revista, ó. Pode mostrar aí. Ai, me empresta aqui, Márcio. A revista, essa revista é gratuita, né, Márcio? Gratuita, será distribuída no sábado. Gente, olha, a revista que trata do tema, essa revista é gratuita e no sábado ela vai ser distribuída aqui na cidade de Nova Venécia, mas quem morar fora pode ligar aqui para a rádio e pedir um exemplar. Essa aqui, olha, é a versão infantil da revista. Na verdade, em todas as cidades, Natasha, estão distribuindo, que o projeto é... Todas as cidades, é um projeto nacional no Brasil inteiro. Todas as cidades vão receber a revista. Eu vou ficar quietinha que o Márcio vai abrir o programa agora. Bom dia, estou de volta depois da Voz da Profecia, depois do pastor Gilson Brito, para dar sequência ao nosso encontro, né? E hoje é dia da gente conversar com a Natasha Fiel aqui na Rádio Novo Tempo. Essa semana, a Rádio Novo Tempo está realizando uma série de entrevistas falando aí do projeto O Quebrando o Silêncio, falando sobre vários tipos de violências e abusos. As entrevistas estão sendo feitas à tarde, às 2 da tarde, sempre com a Axel. Hoje a Natasha está aqui comigo e nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema muito interessante. Vários temas já foram abordados aqui na programação. Hoje nós vamos abordar mais um. Deixa eu dar um bom dia primeiro para a Natasha. Bom dia, Natasha. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Novo Tempo. Bom dia, o pessoal que está com a gente aqui no Instagram, no Facebook. E o pessoal que está no Instagram da rádio, né, Márcio? Hoje também, Instagram da rádio, transmitindo o programa. Maravilha. Você que está em casa, vão chegando aí para a gente conversar. Já passa os seus contatos aí, Natasha, o pessoal que está acompanhando a gente. Pessoal que quer assistir, sempre me encontram como Natasha Fiel. No Facebook, no Instagram, Natasha Fiel. Natasha, hoje é um tema bem sensível, mas que a gente vai tratar com muita sensibilidade e com muito respeito, né? Por isso as pessoas que estão em casa podem participar com a gente, porque com certeza é um trauma para a vida toda a pessoa que foi abusada na infância, né, Natasha? Exatamente, Márcio. Esse é um tema muito complexo. Falar de pais tóxicos é um tema muito complexo e eu preciso dizer para vocês que no programa de hoje a gente vai fazer um apanhado até superficial, porque é um tema intenso, é um tema que envolve muitas variáveis, mas é uma temática também muito importante, porque muitas pessoas hoje que tiveram pais abusivos na sua infância nem sabem que esses pais foram abusivos. Então é um programa importante para trazer consciência, porque ter pais abusivos na infância nos torna adultos muito vulneráveis. E eu quero que vocês identifiquem isso para que vocês possam tratar esses possíveis traumas, essas possíveis consequências de ter tido pais tóxicos na infância. Então, você que está acompanhando a gente, você pode participar com o programa, você pode dar um depoimento, né? Não há necessidade de você se identificar, como a gente sempre faz aqui, e através de uma palavra da Natasha, uma profissional, vai te ajudar muito, né? A gente sabe que não é fácil, né? Você carregar esse peso, esses traumas que ficam para a vida toda e atrapalha as pessoas em várias áreas, né, Natasha? Exatamente. Ter pais tóxicos na infância faz o adulto desenvolver consequências nas diversas áreas da vida dele
E o mais importante é que isso pode ser ressignificado. Então, essa é a proposta do programa. Maravilha. Olha, nós estamos no Instagram da rádio, Rádio NTNV. Você pode entrar lá agora e acompanhar a gente caso você queira ter as imagens também ali. Vamos lá então. Natasha, por que alguns pais praticam a violência física ou emocional em seus filhos? A gente cresce, a gente tem uma cultura que romantiza muito o papel do pai e da mãe, principalmente o papel da mãe. Então, o que eu estou chamando de romantizar? A gente ouve frases assim: amor de mãe é que é amor verdadeiro, ser pai e mãe é uma bênção. Então, a gente tende a acreditar que todos os pais e que todas as mães estão preparados para essa tarefa e que todos eles são maravilhosos, amadurecidos. Quando nós somos crianças, a gente entende que o pai e a mãe têm resposta para tudo, que eles sabem de tudo, e isso não é uma verdade. Na verdade, o pai e a mãe são pessoas comuns, são pessoas que também têm seus traumas de infância e eles acabam reproduzindo isso na sua vida adulta. Então, eu posso afirmar aqui que todo pai, toda mãe que é tóxico, que comete abusos, provavelmente foi abusado na sua infância. Quando ele foi uma criança que sofreu abuso. Quando nós estamos falando de abuso, nós estamos falando de todo tipo de abuso. O abuso físico, o abuso emocional, o abuso sexual, o abuso financeiro, todo tipo de abuso. Então, é muito comum que esses pais que sofreram abusos reproduzam isso na vida adulta. Eu devo dizer que todo abusador foi abusado, mas nem todas as pessoas que sofreram abuso vão se tornar um abusador. Então, por que alguns pais se tornam pais tóxicos? Porque eles foram abusados na infância deles, ou porque também desenvolveram, tá tudo muito interligado, mas alguns pais desenvolveram algumas doenças que faz esses pais se tornarem tóxicos, como, por exemplo, o alcoolismo, o dependente químico. Então, quem tem pais que sofreram abuso na infância, que sofre com alcoolismo, que sofre com qualquer tipo de dependência química, provavelmente vai ter uma educação tóxica. Então, por que os pais cometem abuso? Porque eles estão doentes. Por isso que eles cometem abuso. Tá, você está acompanhando com a gente pela Rádio Novo Tempo, o nosso bate-papo de hoje aqui com a Natasha, dentro do nosso projeto Quebrando o Silêncio, que vai estar acontecendo no sábado em todas as igrejas adventistas. As pessoas vão estar na cidade distribuindo esse material, que são as revistas que nós estamos abordando aqui os temas no nosso programa. E hoje nós estamos falando isso. Você sofreu algum abuso na sua infância? Hoje, de repente, você carrega alguns traumas, né? Alguns medos, tem dificuldade no relacionamento, que isso atrapalha muito, de repente, o seu relacionamento com a família, você tem dificuldade de construir a sua vida. A gente quer te ajudar, tá? A gente quer que você tenha uma vida mais leve. Mande para cá o seu depoimento e não há necessidade de você se identificar não, tá? Guardamos total sigilo aqui. Natasha, passa pra gente como saber, né, se os pais foram tóxicos, né, algumas características pra gente. É muito interessante isso, porque o que acontece lá no meu consultório? Muitas vezes a pessoa me procura porque a pessoa tem dificuldades nos relacionamentos, porque a pessoa vive um relacionamento a dois abusivo, porque a pessoa tem dificuldade em engrenar na vida profissional, porque a pessoa tem baixa autoestima. E quando a gente vai investigar, porque a psicanálise é um processo de investigação do inconsciente. Quando a gente vai investigando a infância desse indivíduo, a gente se depara com uma educação tóxica. E muitas vezes esse indivíduo ele nem se deu conta, ele nem sabe que ele teve pais tóxicos. Então eu quero dar alguns exemplos aqui de situações que faz com que a nossa educação se torne uma educação tóxica.
Então, como identificar se os pais foram tóxicos? Porque lembrando que o programa hoje está direcionado para os adultos. Adultos que tiveram uma infância com pais tóxicos. Então, como saber se seus pais foram tóxicos ou não? Vou trazer algumas situações aqui, Márcio. Primeira situação é aqueles pais que criticam muito a aparência do filho. Então, às vezes, o pai, em forma de brincadeira ou de crítica mesmo, fala: ah, você é magro demais. Ah, você é gordo demais. Ah, você é muito feio. Menino, que cabeça grande que você tem. Então, essas críticas à forma física da criança, a criança, ela não tem repertório emocional para bloquear ou para digerir essas críticas. Então ela acaba acreditando naquilo. Isso afeta muito a autoestima da criança. Ela vai acabar se tornando um adulto que tem problemas alimentares, que desenvolve compulsões, que tem autoimagem distorcida. Então, a gente encontra adultos que desenvolveram bulimia, anorexia, obesidade, adultos que têm muita necessidade de fazer cirurgia plástica o tempo inteiro. Então, todas essas situações da vida adulta podem ser consequências dessas críticas que os pais faziam às crianças. Então, veja bem, criticar a forma física de uma criança pode abalar de forma muito estrutural a autoestima dela, de modo que ela se sinta inferiorizada. A criança não tem repertório emocional para lidar com isso. Então, muitas vezes, em tom até de brincadeira, a pessoa fala isso: ai, menino, você tem a cabeça grande, né? Ah, você é muito magrelo, ah, você é muito gordo. Nossa, que branqueleza que é você. Enfim, tudo isso, essas falas para a criança, faz com que a criança desenvolva nela uma baixa autoestima. Então, criticar a aparência física da criança é uma forma de ser tóxico com essa criança. Infelizmente, muitos pais fazem isso. Exato. Nós estamos conversando sobre esse assunto, adultos que sofreram abuso, e a Natasha está passando aqui para os nossos ouvintes algumas dessas características, né? Uma dessas é a aparência física. E o ouvinte está dizendo o seguinte, antes da gente ir para a próxima característica, Natasha: sofri violência emocional por parte dos meus pais e hoje tenho vários traumas. Hoje eu sou casado e não tenho vontade de ser mãe. Tenho muita ansiedade, acordo de noite lembrando do que fizeram, e ela disse que chora muito. Sim, é muito sofrimento mesmo. Então, eu vou pedir para esse ouvinte ficar com a gente até o final, porque existe luz no fim desse túnel, tá? Né? Se você quiser colaborar com o programa, fique à vontade. A Natasha falou sobre a aparência física e também tem aquela implicância, sarcasmo, né, com os filhos, né, Natasha? Exatamente. Esses pais que ficam implicando com os filhos, que muitas vezes fazem piadinhas sarcásticas com os filhos, esse comportamento também é um comportamento que abala muito a autoestima da criança. A criança, ela não tem repertório emocional para lidar com isso. Então, piadinhas assim: ah, você é burro mesmo, né? Ou ah, você não faz nada direito. Esse tipo de crítica é uma crítica que abala muito a criança e faz com que ela se torne um adulto bastante inseguro. Né? Você está no Novo Tempo acompanhando com a gente aí o nosso bate-papo de hoje. Você vem com a gente, pode interagir também. A Natasha está passando algumas características, né, de pais, né, hoje, de repente, você é um adulto e sofreu algum tipo de violência na infância, né? Você pode falar com a gente da violência física e da violência emocional, como a gente está falando aí, né, Natasha? Isso aí. Outra característica, Natasha. Um outro comportamento comum de pais tóxicos: quando os pais tratam seus filhos como saco de pancada. O que eu quero dizer com isso? Quando os pais desforram nos filhos toda aquela raiva, toda a frustração que ele teve durante o dia. Então, tem pais filhos, ou
desmoralizando os filhos, tratando mal esses filhos, sendo agressivo com esses filhos. E aí, o que acontece com essa criança? Essa criança, ela acaba desenvolvendo um comportamento de autoagressão. Muitas vezes esse comportamento de autoagressão aparece ainda na infância, outras vezes aparece na vida adulta. Então, nós temos comportamentos como o adolescente que se corta, pessoas que se machucam mesmo, que batem em si mesmas, que se arranham, que se mordem, que arrancam os cabelos, que arrancam as unhas. Então, esses comportamentos, eles são uma consequência de pais que tiveram os seus filhos como saco de pancada. Então, aquele comportamento típico assim, Márcio, muitas vezes a criança fez tão pouco e o pai esbraveja muito, dá uma surra por uma coisa que às vezes é tão pequena. Isso é o quê? Isso é um pai ou uma mãe que desforra suas frustrações em cima dos filhos. E aí os filhos viram saco de pancada dos pais. Então, exatamente. Muitas vezes você vê pessoas amargas, carregadas e violentas porque foram violentadas dessa forma também na infância, né, Natália? Exatamente. Você está com a gente no nosso bate-papo de hoje. A gente está falando, você sofreu algum trauma na sua infância? Hoje está aí, de repente, uma vida um pouco pesada. A gente quer te ajudar, tá bom? Você pode interagir com a gente aqui no 99820-7343. Mandar o seu WhatsApp para cá. Tem gente aí no Instagram, não tem, Natália? Tem bastante gente aqui no Instagram, no Facebook. Um beijo para vocês. Nice aqui, mandando um beijo pra gente. Nice está sempre com a gente. Jaqueline. Ai, tem uma turma aqui mandando beijos. Kelly, maravilhosa, um beijo para você. Coisa linda também. Bastante gente aqui. Um beijo para todos vocês que estão acompanhando. Podem mandar perguntas, sugestões. Estamos aqui para trocar com vocês. Vamos lá, estamos no Instagram também, Rádio Novo Tempo, Rádio NTNV. Rádio NTNV, você pode acompanhar lá, tem imagem lá, você vê a gente na nossa live. Natasha, tratar o filho como um fardo, como um peso. Exatamente, Márcio. Pais que tratam filhos como fardo, como peso. São aqueles pais que falam assim para os filhos: eu deveria ter abortado você. Eu não queria que você tivesse nascido. Ou às vezes compara com outras pessoas. Então, você deveria ser bom igual seu primo. Então, frases assim são frases que levam o filho a se sentir um peso na vida dos pais. Às vezes os pais também falam assim: você sabe quanto você me custa? Eu gasto muito para você existir, para você ter essa vida que você tem. Então, essas falas faz com que os filhos se sintam um peso na vida dos pais, e isso é muito ruim, porque muitos filhos podem até desenvolver um comportamento de roubo, de querer sair de casa para poder se sustentar, para não ser um fardo na vida desses pais. Então, uma sensação de abandono, uma sensação de não merecimento de ser filho. Então, essa também é uma forma de violência bastante intensa, sabe, gente? Imagina um pai ou uma mãe que diz para o filho que ele deveria ter sido abortado. É complicado, né? Não é? É uma rejeição. A rejeição é uma das piores dores que nós podemos experimentar. E lembrando que a criança, ela não consegue lidar com isso. A criança, ela vai introduzir isso para a vida dela, para a alma dela, para a estrutura da psique dela. E isso vai trazer consequências para a vida adulta. Essa criança que ela se sente um fardo na vida adulta, ela se sente um fardo quando criança, desculpa, na vida adulta ela vai buscar companheiros ou companheiras, esposas ou maridos que vão tratá-la da mesma forma. Então, você, há muito tempo acompanhando o nosso bate-papo Novo Tempo, ouvinte participando com a gente aqui. Quando meu filho morava com a mãe dele, ele vivia reclamando que ela não fazia nada e praticamente o obrigava. Ele veio para a roça, e morar com o pai agora, no caso, né? Uhum. E não queria estudar. E ela o apoiou e mandou ele morar comigo.
para pelo menos que a criança aprendesse a trabalhar, né? E ele disse que quando chegou para morar com ele era uma criança muito inquieta, mas agora está uma criança mais tranquila, né? Depois foi morar com ele. E agora que a criança está bem, ela vive jogando piadinha para que a criança volte a morar com ela. Por que essa criança era inquieta? Era a forma que ela tinha de lidar com as emoções que estavam dentro dela, emoções de rejeição, de inadequação. Quando a criança é muito criticada, ela se sente uma criança inadequada. E isso é muito ruim, gente. Então, essa criança com o pai, ela está se sentindo amada. Fique, pai, fique com essa criança, peça a guarda dessa criança, cuide do seu filho. A mãe não tem condições de cuidar. Simples, é assim, né? Aqui tem uma pessoa, não consigo saber o nome da pessoa, tá? RL Mídia. Ela coloca assim: sou uma pessoa super tranquila, mas quando eu me irrito, grito muito com meus filhos, igual meu pai fazia comigo. Então fica com a gente até o final do programa. Se você quer aprender a parar de gritar com seus filhos, fica com a gente até o final do programa. Fica aí, colabora com a gente também no programa. Bom dia, Luzia está lá no aeroporto 2 e dizendo que está gostando muito do programa. A ouvinte pede para não identificar e diz o seguinte: não fale meu nome. Minha filha teve um atentado de estupro com 10 anos pelo meu sogro. Só que ela contou depois que casou, com 16 anos. Mas ela me culpa muito e temos uma convivência péssima até hoje. Ela tem muito ódio, porque eu e o marido não ficamos com raiva do avô dela, mas ela não foi violentada. Ela é uma pessoa muito amarga e fico triste com isso. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Abuso sexual é uma violência tão profunda, deixa marcas tão profundas. Pai e mãe de filho que foi abusado precisa amparar o filho, precisa buscar ajuda para lidar com isso. E mais importante, precisa denunciar o abusador. Então, um dos grandes problemas do abuso sexual é quando o abusador, ele é da família, e por ser da família, os pais não denunciam. Então, essa criança, que hoje já é um adulto, que se revolta contra os pais, ela se revolta porque ela não foi protegida. A criança precisa ser protegida. E o maior problema de não denunciar um abusador é que ele vai continuar abusando. Ele vai abusar de outras crianças. Então, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: não é porque é sangue do seu sangue que você precisa tolerar a violência ou o abuso. Isso é algo, gente, que nós precisamos romper. Nós temos que romper a nossa dificuldade de denunciar os abusadores, porque eles vão continuar abusando outras crianças por aí. Então, nós temos que deixar de ser covardes e assumir o nosso papel de protetor das nossas crianças. Então, para essa ouvinte que está falando agora, denuncia. Denuncia o abusador e se aproxime da sua filha. Busca ajuda. Entre em contato comigo depois do programa, eu posso te ajudar. Busca ajuda para você se reconciliar com a sua filha. A sua filha, embora adulta, tem uma criança dentro dela e a criança interior dela ainda se sente desprotegida demais. Por isso que ela é amarga. Ela não se sente com permissão para viver a vida. Isso é muito sério. A ouvinte está dizendo aqui que ela não tem medo de ter filho porque ela apanhou muito de um irmão que era imperativo, batia muito nela. Depois ela ainda foi abusada pelo tio, por isso ela tem medo de ter um filho. Então, é o trauma. Fica com a gente aqui, gente, até o final, porque olha, todos esses traumas podem ser ressignificados. Todos eles. Então, vamos tratar isso. É difícil sair disso sozinho. Busca ajuda profissional para você tratar isso na sua vida. E está chegando uma também dizendo,
fui abusada, estuprada. É uma realidade muito dura, né, Natasha? É uma realidade muito dura, mas nós temos que olhar para essa realidade e nós temos que proteger as crianças. E, gente, se os pais, se você convive com uma família que você percebe que os pais não protegem essa criança, você não pode ficar quieto. Ah, não é meu filho, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, denuncia. Tem o Disque 100, né, Natasha, para se de denúncia, né? Exatamente. Tem o Disque 100, tem o Conselho Tutelar, tem o papel do comissário de menor do município. Busque ajuda e denuncie essa família. A criança, ela é muito inocente, ela não consegue se defender. Então, nós precisamos sim cuidar das nossas crianças. Muito bem. É um projeto que nós estamos essa semana tendo entrevista com vários psicólogos aqui. Tá sendo à tarde, né? Às 2 da tarde com a Axia. Amanhã vamos ter outro profissional. Durante toda a semana são assuntos que estão sendo abordados nessa questão de abuso, de violência, né? Por exemplo, nós falamos sobre a violência com crianças, com idosos. São vários temas que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela sempre trabalha, que é o projeto Quebrando o Silêncio. E no sábado, gente, aí na sua cidade você vai estar recebendo, alguém vai passar a te entregar uma revistinha, um material. Aqui em Nova Venécia nós teremos essa distribuição de material pela manhã e à tarde, às 3 da tarde, nós teremos palestra no Espaço Adventista, que é a antiga escola Evolução. Você foi professora lá, né? Eu fui professora lá. Márcio, esse evento é aberto ao público? Aberto ao público. Então, gente, olha que bênção, que oportunidade para buscar o conhecimento. Exatamente. Conhecimento gratuito e de alta qualidade. Vamos ter profissionais lá na área, psicólogos falando lá, conversando com você. No sábado, às 3 da tarde, é na Rua Sergipe. Comecinho da Rua Sergipe, antiga escola Evolução. Muito bem, nós queremos a sua participação, as pessoas chegando aqui, mandando perguntas, nós estamos aqui para atender você. Natasha, outra questão, atender as próprias expectativas. Então, esse é outro comportamento de pais que são tóxicos. Pais que usam seus filhos para atender às suas próprias expectativas. Por exemplo, eu estou atendendo um caso lá que a moça quer se casar, mas ela não quer festa, ela não quer usar vestido de noiva, ela não quer nada dessa cerimônia tradicional. E a mãe, o sonho da mãe é casar a filha com vestido de noiva, com festa, com tudo. E foi essa mãe que me procurou para pedir ajuda, para que eu na expectativa de que eu ajudasse a filha a mudar de ideia. A terapia não é para isso, não é assim que funciona. E qual o problema dessas mães que sonham sonhos com as filhas, né? Elas estão sonhando um sonho de outra pessoa. Então, viva o seu próprio sonho, persiga o seu próprio sonho. Quando nós depositamos nos filhos as nossas expectativas, a gente vai se frustrar e vai frustrar os filhos também. Então, é muito evidente quando pais decidem a profissão dos filhos, pais que decidem com quem os filhos devem se casar ou não, pais que decidem como os filhos devem se comportar, que caminho que eles têm que seguir. Isso tira dos filhos a identidade deles. Os filhos têm dificuldade em ser autênticos. Então, eles vão crescer adultos que não se sentem merecedores de dar a sua opinião, que vão estar sempre dependendo do julgamento do outro, da opinião do outro. Então, nós precisamos alimentar a autenticidade nos nossos filhos, permitir que nossos filhos desenvolvam a própria identidade. Isso é muito importante. É muito ruim não ser autêntico. É muito ruim você crescer sendo um adulto que não se sente à vontade para dar a própria opinião, para tomar decisões. Quando nós tiramos a possibilidade dos nossos filhos de ser autênticos, eles crescem adultos que não tomam decisões. Eles precisam pedir opinião de todo mundo para tomar decisão. E isso é uma prisão. Então, pais, fiquem de olho nisso. Deixe seus filhos ser quem eles querem ser. Um ouvinte vem dizendo ali, Natasha, que aos 11 anos ela sofreu uma tentativa de abuso por parte do esposo da mãe dela.
Só que ela contou para a mãe não acreditou, ela saiu de casa, foi morar, foi acolhida por outras pessoas. E essa história, infelizmente, se repete muito, né? Essa história se repete demais. Essa mãe, ela não teve condições de proteger a filha. E muitas vezes a filha precisa se afastar da mãe mesmo. O que acontece também, né, Natasha, aquele cuidado. Muitas vezes a mulher, o homem termina um relacionamento e começa outro, e às vezes você traz para sua família uma pessoa que talvez você não conheça muito bem. Claro que você tem o direito de recomeçar a sua vida, mas com muito cuidado, né, Natasha? Exatamente. Isso aí é um ponto crítico que os adultos precisam estar muito atentos. Exatamente. Márcio, eu tenho aqui várias mensagens. Vamos mandar aí. Né? Vamos ver aqui, olha. Peraí, tá repetindo aqui as mensagens. Deixa eu vir aqui. A Nice dando bom dia. A Mila, a Leiraldi falando aqui. Esse é um assunto perfeito para esse momento, que as pessoas estão sem limites, exatamente. A Mila falando aqui. Aqui abusador não faz morada não, tia Natasha. Muito bem, Mila. A Roberta falando aqui, a maioria não denuncia e as crianças se sentem desamparadas. Exatamente, Roberta. Infelizmente, quando acontece abuso, muitos adultos não denunciam, isso é muito ruim. A Maristela mandando bom dia, dando oi, muitos beijinhos aqui, corações. Obrigada, gente. Muito bom a participação de vocês. Olha só, eu tô recebendo algumas mensagens no WhatsApp e eu não consigo ler as mensagens no meu WhatsApp. Então, manda para o WhatsApp da rádio. Sua identidade vai ficar preservada, pode ficar tranquila, mas eu não consigo ver o meu WhatsApp aqui agora. Então, manda para o WhatsApp da rádio. Outro vídeo está dizendo aqui que a mãe era um pouco mais dura, né? Mas o pai era mais amoroso, hoje vive todo mundo bem. Mas isso acontece, Natasha, às vezes até tem que saber também o que é ser duro e o que é ser liberal demais também, né? Sim, e é muito natural que os pais sejam mais rígidos e que as mães sejam mais flexíveis, mas ser rígido, existe uma dosagem aí, existe uma medida aí na rigidez, né? Muitas vezes a rigidez ela é importante para ensinar disciplina, né? Responsabilidade. Então, isso não é abuso, ok? Talvez eu corrigir um pouquinho mais firme, né? Olha só, Natasha, quero muito me relacionar com uma pessoa, mas tenho medo, muito medo, que coloquei na minha cabeça que eu não consigo completar o meu companheiro. Já me separei do segundo relacionamento, já tem 2 anos, estou conhecendo uma outra pessoa muito bacana. Né? E ela diz ainda não fiquei com ele, mas continuo com o mesmo medo de não conseguir completar ele na relação sexual. Por favor, Natasha, me ajude. Então, deixa eu te falar uma coisa. Por que você quer completar uma pessoa que já está completa? Não existe isso, gente, de um completar o outro, né? Uma outra questão que ela coloca aí é essa necessidade de satisfazer sexualmente o parceiro. Eu vou falar uma coisa para vocês. Isso foi algo construído. A mulher tem que satisfazer o homem. Isso foi algo construído socialmente. Quando as duas partes, quando o homem e a mulher, eles querem ter uma relação a dois saudável, eles vão construir isso juntos, um satisfazendo o outro. Se você entra na relação com medo de ser abandonada, porque não vai satisfazer ele sexualmente, você precisa tratar isso. Então, busque ajuda profissional, procure um psicólogo, um psicanalista, busque ajuda profissional, porque você precisa trabalhar a sua autoestima. Nós estamos falando algumas características, vamos para a nossa última característica, ameaça de abandono, Natasha. Ameaça de abandono é uma crueldade enorme que alguns pais fazem com os filhos. Tem pais que falam assim para os filhos: eu vou te abandonar, eu não vou voltar do trabalho, eu vou te jogar no meio da rua, eu vou sumir. Então, às vezes, o pai e a mãe estão nervoso,
com muita coisa na cabeça, se desequilibrou e fala, que vontade de arrumar as malas e sumir dessa casa. Então, o que vai acontecer? Você vai criar um filho que vai se tornar um adulto que vai ter sempre medo do abandono. Esse adulto vai desenvolver uma dependência emocional nas relações. Então, é um adulto que vai estar o tempo inteiro sendo submisso, sendo dependente, implorando pela presença do outro na vida dele. Então, isso é uma sequela que fica sempre na vida dessa criança que se torna um adulto dependente emocional. Exatamente. Manda um abraço para o Roberto César, ela está te acompanhando, Natasha. Um abraço, Roberto. Tá sempre com a gente, tá sempre conectado. É verdade. Muito bem. Nós estamos nesse tema, nesse bate-papo do Quebrando o Silêncio e conversando sobre o abuso. E, Natasha, nós já estamos caminhando para o final do programa. É possível, né? As pessoas interagiram com a gente. É possível curar as consequências de uma educação abusiva? Então, é possível sim. É possível ressignificar tudo isso. É algo que leva tempo e requer dedicação, juntamente com o trabalho profissional associado. Ou seja, é muito difícil você sair dessa sozinho. Essa é uma situação na qual é necessário o acompanhamento de um psicólogo ou psicanalista. Muito importante o acompanhamento de um profissional para te ajudar a ressignificar. O que acontece com esse adulto que ainda traz essas consequências é que esse adulto tem dentro dele uma criança interior que está ferida, abandonada, fragilizada, insegura. Então, no processo da psicanálise, nós vamos te ajudar a entrar em contato com essa criança e curar, ressignificar essa dor dessa criança. Nós precisamos entender que nós já somos adultos. O adulto cuida de si. O adulto não precisa de outro adulto para cuidar dele. Mas se essa criança interior que está dentro desse adulto, ela não é vista, ela não é percebida, o inconsciente dela continua tratando ela como criança. Ela cresce um adulto que tem sentimentos de criança. Então, o primeiro passo é esse adulto olhar para essa criança interior, reconhecer que cresceu, reconhecer que não precisa mais dos pais e que ele é responsável por ele mesmo. Mas isso, gente, é um processo terapêutico. E a segunda coisa, é preciso que esses adultos olhem para os seus pais e percebam que os seus pais são adultos que também possuem uma criança interior ferida. É preciso que esses adultos olhem para os seus pais e percebam que os seus pais deram para ele o que eles podiam dar. E deram para ele aquilo que é mais precioso, que é a vida. Então, se você está vivo e chegou aonde chegou, é graças ao seu pai e à sua mãe. Isso basta. Desenvolver essa perspectiva de gratidão pelos pais é uma perspectiva que te liberta. Se você fica culpando os pais, se você fica justificando as suas derrotas, as suas dores por conta dos seus pais, significa que você está no papel de vítima. E a vítima não tem força. Então, muitos adultos, Márcio, eles não querem perdoar seus pais, eles não querem desenvolver esse olhar de gratidão pela vida que os pais deram, eles não querem olhar para os pais como pessoas comuns que também têm dores. Eles querem culpabilizar os pais para o resto da vida e eles querem que os pais sejam punidos de alguma forma. Essa perspectiva é uma perspectiva que vai deixar o adulto na dor. Ela não é inteligente. Então, ficar julgando os pais, querer punir os pais, não é inteligente para a sua vida. O processo terapêutico vai te ajudar a se desconectar desse lugar de vítima. A vítima, ela não tem força. A vítima está sempre precisando de um herói para tirá-la das lamúrias dela.
E a vítima nunca se responsabiliza porque ela sempre tem um vilão. Então, tem pessoas que querem passar o resto da vida sendo vítimas. Paciência. Tem gente que não quer abrir mão da dor. Se você identificou aqui no programa hoje que você teve pais tóxicos, que isso te causa sofrimento e você decide abrir mão do sofrimento, busque ajuda profissional e saiba, você precisa abrir mão do papel de vítima. Porque você já é uma pessoa adulta e os adultos cuidam de si. Exatamente. Muito bem. Nós estamos nessa semana com a série de entrevistas, nessa semana do Quebrando o Silêncio. Sábado é o encerramento das atividades do Quebrando o Silêncio. Na sua cidade alguém vai te entregar uma revista com os temas que foram abordados durante essa semana. E aqui em Nova Venécia, no Espaço Adventista, Antiga Escola da Evolução, nós teremos às 3 da tarde palestra, teremos uma programação muito especial. Venham participar com a gente. E mais uma vez agradecendo aos profissionais que estão vindo aqui com a gente. Amanhã nós teremos a entrevista às 2 da tarde com a Axe. E vários passaram por aqui. A Natasha já é de casa e veio hoje especificamente para falar desse tema. Nosso muito obrigado por ser essa parceira de sempre, tá, Natasha? Eu agradeço sempre o convite de vocês, agradeço muito a confiança que a Rádio Novo Tempo tem no meu trabalho, agradeço a oportunidade de poder estar aqui trocando com vocês, de poder estar contribuindo com vocês. Vocês também contribuem muito com a minha vida. Então esse programa é uma alegria na minha vida, é muito bom poder estar aqui com vocês. Márcio é um parceirão aqui de rádio, me ensinou a me comportar aqui na rádio, né, Márcio? Então é muito bom poder trocar com vocês, gente. Muita gratidão por todo o carinho, por todo o retorno, por toda a troca que a gente tem aqui. Esse programa é importante. E essa é a nossa missão, é ajudar as pessoas a ter uma vida mais livre, mais leve, porque a vida tá aí para ser vivida, a vida é breve, tem tantas bênçãos, tanta maravilha, tanto amor pra gente sentir nessa vida. É isso que dá sentido pra vida, viver leve, viver com amor. Tá certo. Natasha, como é que as pessoas se encontram? As pessoas me encontram em todas as redes sociais, Natasha Fiel. Tem o meu perfil lá no Instagram, no Facebook e no YouTube. Eu tenho um canal, lá tem todos os programas da rádio, lá tem alguns vídeos novos também. Então entra lá no YouTube, clica no sininho, se inscreva no canal para você receber todas as novidades que a gente coloca lá no YouTube. Nos acompanhe. Tô sempre oferecendo curso online. O curso de sexualidade feminina está online na comunidade DNA de Vencedor. Então, quem quiser fazer o curso, entre em contato comigo que eu mando o link. E atendo presencial em Nova Venécia e atendo online para o mundo todo. Maravilha. Até a próxima, Natasha. Até a próxima. Olha, gente, amanhã às 2 da tarde tem mais uma profissional aqui com a Axe, tá bom? Às 2 da tarde falando sobre o tema. Vem aí a Rede Novo Tempo e às 1 da tarde, a 1 a gente volta com a programação local com a Axe. Valeu pelo carinho, amanhã eu tô de volta às 7 da manhã. Pessoal, um beijo para vocês. Muito obrigada pelo carinho. Fica ligado. Entra na página da Rádio Novo Tempo no Instagram. É Rádio NTNV. Entra lá na página deles para vocês ficarem por dentro da programação. Manda mensagem para eles. A Mila tá aqui pedindo para eu postar sobre o curso, né? Mila, entra lá. Rádio NTNV. Segue a página da Rádio Novo Tempo. Peça uma revista, essa revista ela é incrível, conteúdo maravilhoso. A Rádio Novo Tempo, a TV Novo Tempo, tem muito programa interessante no YouTube. Sigam, vamos alimentar nossa alma de bons conteúdos. E aproveitem. Márcio, sábado, que horas lá no Evolução? 3 da tarde. Sábado, 3 horas da tarde, no antigo Colégio Evolução. Vários profissionais estarão lá. E vale muito a pena. Então, beijos para vocês e até o próximo programa. Chegou aí? Vocês.